Fala pessoal, bom dia, meu nome é Laércio Pioli Júnior, o meu orientador é o Vitor Strolli e antes de começar eu gostaria de dizer para vocês que eu estou gravando esse vídeo porque eu não pude comparecer pessoalmente à apresentação da professora Luciana, do nosso trabalho final, e eu vou tentar estar dentro do tempo limite, que são 10 minutos, né? Então a gente vai começar. O título do meu trabalho é a análise da robustez de uma rede social científica. Antes de eu começar, eu vou passar para vocês uma agenda, que eu vou dizer aqui primeiramente a introdução, falando de alguns pontos que são referentes a redes complexas e qual é a ferramenta utilizada que a gente vai utilizar para representar essa rede no nosso computador. Temos também as dificuldades e as métricas que estão sendo encontradas, a metodologia utilizada, o cronograma e os objetivos. Uma breve introdução o que é redes complexas. Redes complexas é uma rede que ela é caracterizada por elementos não encontrados em redes simples. O que são esses elementos? Distribuição de grau, como exemplo, estrutura de comunidade, regra de potência, são elementos que só aparecem em redes complexas e não em redes simples. Mas o que é uma rede complexa? A complexidade está em tentar entender como os objetos se conectam e por que eles se conectam. Então, por exemplo, você pega uma rede que representa, sei lá, uma cadeia de formigas. Então, a gente vai montar uma rede para representar e vai tentar entender o porquê e como esses objetos estão se relacionando. Daí vem a complexidade do nome. Aqui nós temos um exemplo, o exemplo 1, que ele diz respeito à interação entre as proteínas. No caso, essa proteína, se eu não me engano, é a proteína da cerveja. Então, alguns fatores que representam essa rede como complexa, por exemplo, aqui nós temos provavelmente nós temos um nó aqui, que possui muitos pontos sendo ligado a ele, e esses pontos não interagem entre si. Então a gente tenta entender o porquê isso acontece e como isso acontece. Aí é fácil a gente notar também. Nós temos alguns outros pontos aqui, que são pontos conectantes, né? São os chamados hubs, que a gente chama. E aqui, se a gente olhar de uma forma mais por cima, nós conseguimos ver que existe uma densidade grande aqui, uma densidade grande aqui, uma densidade grande aqui. Então a gente vai tentar descobrir o porquê isso está acontecendo e como acontece. Daí vem o nome de porquê de ser complexo. O nosso campo de pesquisa é uma base de dados acadêmica, então a gente tem uma base de dados do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Trier, uma universidade alemã, que é uma bibliografia do departamento. Então, como a gente vai fazer isso? Nós temos os objetos, né, que são as pessoas, e nós vamos ter as relações entre as pessoas, que nós vamos representar através de arestas. E daí a gente já tem uma dedução, que a ferramenta matemática que a gente vai utilizar para isso é a teoria dos grafos. Então aqui a gente consegue ver os objetos, né, que são nós, e conseguimos ver a relação entre esses nós, que no caso é representado por aresta. Daí a melhor ferramenta é a teoria dos grafos. Dado que uma rede complexa, no caso a nossa rede é uma rede formada por um banco de dados que tem muitos elementos, muitos nós e muitas relação entre esses nós caímos num problema de Big Data, que um exemplo seria uma modelagem parecida com esse grafo, onde existem muitos nós e existem muitas relações entre esses nós. Então aqui a gente consegue ver que é quase difícil a gente tentar tirar alguma informação desse grafo, já tendo que ele muda constantemente em tempo real, por ser uma rede social, ele muda constantemente, e o tempo de processamento para a gente processar um grafo dessa complexidade seria muito grande. A gente não tem esse tempo para poder descobrir o que está acontecendo aqui, dado ainda mais por sua dinamicidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar algumas métricas para minimizar a complexidade desse grafo, sem perder os detalhes.
Um algoritmo utilizado vai ser o algoritmo baseado em densidade, que nós vamos ter aqui, por exemplo, para eu explicar rápido, nós temos um conjunto de dados e qual é a melhor forma para a gente clusterizar esses dados? Nós aplicamos o algoritmo de densidade e ele pega um ponto qualquer no conjunto de dados e é delimitado um raio. Nesse raio ele faz uma varredura como se fosse um radar e a partir daí quais são os pontos que estão dentro do radar, do raio delimitado, ele acrescenta ao seu cluster. Então, daí nós conseguimos delimitar e achar cada cluster do nosso conjunto de dados. Nós separamos os clusters. Essa vai ser uma métrica utilizada para a gente ver se a gente consegue trabalhar com um grafo menor, onde cada super nó vai ser um cluster, ou seja, vai ser um super nó que vai representar vários nós com várias relações entre eles. E partindo desse princípio, a gente consegue trabalhar com um grafo dessa ordem do que com um grafo dessa ordem, que é muito maior e muito mais complicado, demandaria muito mais tempo e muito mais poder de processamento. Então, a gente usando essa métrica, a gente reduz o tamanho, não perde a complexidade e estuda o que vai acontecer caso um super nó desse falhe ou sofra algum ataque ou pare de funcionar. O que acontece? A nossa metodologia utilizada para a escrita do trabalho tem como foco a aplicação das redes complexas para a resolução de problema altamente comum em Big Data, como já dito. O projeto será baseado no estudo de uma base de dados real, uma bibliografia da Universidade Alemã, ao qual será inscrito os conceitos de mineração de dados, vai ser no caso esse conceito essa métrica de densidade, e redes sociais para a criação dessa rede, que vai ser bem fundamentada. A abordagem adotada na pesquisa vai ser qualitativa, pois será utilizado técnicas existentes para otimizar possíveis falhas de comunicação entre os nós dos grafos. Para que se possa obter resultados em tempo acessível e sem perda de detalhes, será aplicado um algoritmo de densidade no grafo a fim de identificar grande quantidade de nós que estão se relacionando entre si e substituindo por um único nó que é chamado supernó. Foi o que eu disse. Com isso, diminuiremos também a quantidade de arestas existentes e concentra-se todo o foco no grafo resultante, ou seja, um grafo de supernós. Feito isso, espera-se que a rede se auto-reajuste caso alguma falha aconteça, obtendo assim o melhor caminho para a difusão da informação, sem necessidade de intervenção humana. Então foi isso que eu disse, a gente vai ter um super nó, a gente vai usar uma métrica, um super grafo, a gente vai usar uma métrica, vai reduzir a complexidade desse grafo, e aí esse grafo vai ser representado por super nós, onde nós vamos passar a estudar o que acontece quando um super nó desse sofre algum ataque ou para de funcionar. Aqui nós temos um cronograma, fiz um cronograma com 8 passos, sendo que o primeiro é o estudo das teorias e ferramentas das redes complexas, porque existem várias teorias que vão permitir que a gente baseie e fundamente o trabalho. Vai ser estudado também as técnicas de clusterização. A princípio, a métrica utilizada será essa, e eu creio muito que será essa que vai ser escolhida até o final, mas eu posso fazer com mais alguma também para a gente poder comparar o resultado. Escolher também o passo 3, a gente vai escolher as técnicas e as ferramentas a serem utilizadas. Passo 4, a gente vai explorar a base de dados a fim de obter esses padrões. O passo 5, vamos aplicar a teoria das redes complexas e clusterização dos dados, ou seja, a gente vai aplicar e vai começar a ver o que está acontecendo. Na 6, a gente vai analisar o resultado. A 7, a gente vai escrever, né, que é todo o processo. E a 8, eu vou defender. Então, esse é um cronograma montado para a gente tentar finalizar o trabalho. O objetivo é identificar, no caso, o supernó e garantir que a difusão da informação chegue num outro ponto caso um nó sofra algum ataque. Então, o que vai acontecer com a informação? Como que ela vai chegar do outro lado? Então é isso. Foi uma explicação dentro do tempo, 9 minutos e pouco. E espero que todos estejam satisfeitos. Um abraço.